O jogador Alexis Beka, de 22 anos, causou muita tensão ontem lá na França. Isso daí foi porque ele ameaçou se jogar da ponte Magnan, que tem cerca de 100 metros de altura, colocando a sua própria vida em risco. Ele ficou algumas horas no local até ser resgatado pelos bombeiros. Inclusive, a Rádio Monte Carlo informou que ele já está salvo e totalmente fora de perigo. A grande motivação para tentar tirar a sua vida teria sido o fim de um relacionamento amoroso. O Nice chegou a enviar um psicólogo para a ponte para conversar com o jogador, que ajudou bastante no resgate. O presidente do clube e outros membros da diretoria também foram para lá. O Nice já vinha monitorando a situação mental do jogador há algumas semanas, pois o jovem de apenas 22 anos sofre de depressão. Foi que completou o furto mercato. Meus amigos, essa história do Alex Beka poderia ter um final muito triste, né? Poderia ter tido, né? Um final muito triste, mas graças a Deus ele foi salvo, né? Pelos bombeiros, o psicólogo ajudou também e agora ele está em tratamento, tá? Então vamos acompanhar esses próximos passos do Alex Beka, que é muito jovem ainda, tem muito futuro pela frente, ainda bem que conseguiram salvar ele ontem e eu espero sinceramente que ele consiga aí recuperar a saúde mental dele e em breve esteja de volta aí aos campos aonde ele já brilhou bastante, né? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e nele eu vou te contar bastante coisa interessante. Tite deve chegar no Flamengo somente perto da data FIFA, vou te falar sobre Rafinha que deve ser cortado da seleção brasileira, o clima tá tenso entre Boca Juniors e Palmeiras, jogador do Atlético Bilbao está na mira de vários gigantes pela Europa, Cristiano Ronaldo deitando lá no campeonato árabe, Neymar perdeu pênalti, vou te falar tudo isso e muito mais, então, sem mais enrolações, solta a intro! Com a demissão de Jorge Sampaoli, o Flamengo conseguiu intensificar as conversas com Tite, mas não vai ser tão rápido o acerto quanto eles imaginavam. O portal GE informou que o clube tem pressa para trazê-lo quanto antes, mas já admitem que Mário Jorge deve ficar à frente do Flamengo nas próximas 2 rodadas do Brasileirão. A conversa entre Tite e Rubro Negro deve ser arrastada ainda pelos próximos dias, para definir gatilhos do contrato, salário, remuneração da comissão técnica e também premiações. Então a data limite para que ele chegue no Flamengo seria a próxima data FIFA, onde ele faria a sua estreia contra o Cruzeiro no dia 19 de outubro. O Flamengo quer o Tite o quanto antes para poder buscar uma classificação para a próxima Copa Libertadores e também para já iniciar o processo de reformulação visando a próxima temporada, né? Então o Mário Jorge deve ficar à frente desses 2 próximos jogos, aí teremos a pausa para a data FIFA, onde o Brasil enfrenta a Venezuela e depois o Uruguai, e aí o Flamengo espera anunciar o Tite até essa data FIFA, tá bom? Vamos ver como é que vai caminhar toda essa conversa, mas tudo indica que o acerto vai chegar sim. O clima entre Boca Juniors e Palmeiras segue tenso fora das 4 linhas. Abel Ferreira, depois da partida da quinta-feira, falou que os argentinos foram ligeiramente superiores em campo, e aí o técnico do Boca, Jorge Almiron, rebateu falando o seguinte: o que o Abel opina não me interessa muito, ele fala muito, é muito conflitivo. Outro que também deu uma provocada no Palmeiras foi o goleiro Sérgio Romero, que falou o seguinte: me preocupa jogar lá, a FIFA ou a Conmebol deveria dizer isso, gramado tem que ser híbrido ou natural, isso é futebol, gramado sintético é pra hóquei. O Boca Juniors deve jogar para conseguir o empate lá no Allianz Parque na semana que vem, para tentar ir pros pênaltis, né? O Sérgio Romero é um bom pegador de pênaltis, inclusive foi nos pênaltis aí que o Boca Juniors venceu o Nacional pelas oitavas de final da Libertadores, tirou o Racing nas quartas de final e também venceu aí na última rodada da Copa da Argentina mais uma vez nos pênaltis. Então é uma equipe que tá se dando muito bem com as penalidades. Romero realmente passa muita confiança para a equipe do Boca Juniors, então eu acho que eles vão tentar arrastar esse jogo para conseguir um empate e levar mais uma vez para as penalidades. Deve haver mais um corte na seleção brasileira para os jogos de outubro, pois ontem Rafinha se lesionou no jogo do Barcelona e teve que deixar o campo. De acordo com jornais Mundo Deportivo e Sport, o jogador deve ficar parado por até 4 semanas, o que o deixaria impossibilitado de se juntar ao Brasil para o jogo contra a Venezuela no dia 12 e Uruguai no dia 17. Novos exames serão feitos e aí a CBF deve confirmar ou não o corte do jogador. Meus amigos, então, tudo indica realmente que o Rafinha deve ser cortado, tá? Se de acordo com a imprensa espanhola, ele deve ficar parado até um mês
Os jogos aí agora da data FIFA, né, já começam no dia 12, ou seja, já tá quase lá, né? Se o Rafinha realmente for cortado, quem que você queria que Fernando Diniz convocasse para a seleção brasileira? Não seria interessante lembrar do Talisca, que vem jogando muita bola lá no Al Nassr e inclusive deu uma cutucada na CBF, né, depois da última convocatória, postando aí nas redes sociais? Eu acho que eu não sou brasileiro, né? Então eu acho que o Talisca merecia ser lembrado aí pelo Fernando Diniz, caso o Rafinha realmente seja cortado. Na tua opinião, quem que você queria que fosse convocado se Rafinha sair fora? Agora rapidão, me dá aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias pra sempre te deixar muito bem antenado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, onde também sempre rola muita coisa desse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem pela Liga Saudita, o Al Nassr venceu por 2-1 o Al Tae. Cristiano Ronaldo deu assistência para Talisca abrir o placar e depois o Robozão aos 87 minutos de pênalti marcou o segundo. Cristiano Ronaldo, inclusive, é artilheiro da Liga Saudita, isolado com 10 gols marcados em 7 partidas. O Al Hilal venceu por 2-0 o Al Shabab, com gols de Koulibaly com assistência de Neymar, e o outro gol foi de Mitrovic. Neymar poderia ter feito seu primeiro gol pelo Al Hilal, mas viu o goleiro defender seu pênalti. No clássico português, Benfica venceu por 1-0 Porto. O único gol da partida saiu dos pés de Ángel Di Maria aos 68 minutos. Pelo Campeonato Espanhol, Barcelona venceu Sevilha por 1-0, e o único gol foi marcado por Sérgio Ramos contra, após uma cabeçada de Lamine Yamal. Pela Bundesliga, Borussia visitou Hoffenheim e venceu por 3-1. Füllkrug, Reus e Gerson marcaram os gols. Kelaif conseguiu manter Mbappé feliz no Paris Saint-Germain, deixando como grande protagonista do clube na temporada. E agora o presidente do PSG confia que o atacante não vai deixá-los ano que vem ao fim da temporada. Mbappé é jogador do Paris Saint-Germain, ele gosta do clube, é um jogador fantástico, o melhor do mundo. Estamos felizes de tê-lo conosco e o teremos na próxima temporada também. Foi que ele falou em entrevista ao site polonês Mezgi. Lembrando vocês que por enquanto o contrato atual de Mbappé vai até junho de 2024 e muitos cravam que ele vai se mudar para o Real Madrid em julho do ano que vem. Inclusive Fabrício Romano confia nessa possibilidade também. Porém, jornalistas da França cravam que nos bastidores Mbappé já teria um acordo verbal com Kelaif para estender o seu contrato com o Paris Saint-Germain. O jornal Marca é mais um aí que confia também no Mbappé se mudando para o Real Madrid ano que vem. Inclusive fala que o Real não contratou nenhum grande camisa 9 na última janela, pois ainda está à espera de Mbappé e tá guardando a grana, já que o Mbappé vai custar caro em relação a salário, bônus e outras coisas mais. Vocês estão confiantes realmente que o Mbappé vai chegar no Real Madrid em julho do ano que vem? Ou vocês acham que ainda vai ter uma reviravolta nesse caso? Realmente o Chelsea tentou contratar Dusan Vlahovic na última janela, e quem confirmou isso agora foi o diretor da Juventus, Giuntoli, que falou o seguinte em entrevista ao jornal La Repubblica: recebemos sim uma proposta formal do Chelsea por Vlahovic, mas não era grande o suficiente. Estávamos prontos para aceitar negociá-lo caso a proposta fosse boa, mas o Chelsea não aumentou os valores depois, e a ideia de trocá-lo por Lukaku acabou não dando certo. Vlahovic na atual temporada pela Juventus já soma 4 gols e uma assistência em 6 partidas. Em outro trecho, o diretor falou sobre a situação de Pogba, que segue afastado após ser pego no doping. Estamos esperando a contraprova, não vamos falar sobre rescisão nesse momento, vamos esperar e decidiremos como proceder. Agora temos que olhar pra frente. Meus amigos, então agora tá confirmado, Chelsea fez oferta pelo Vlahovic, mas não sabemos os valores, né? O real desejo do Chelsea era mandar o Lukaku como parte de pagamento e trazer o Vlahovic, mas com certeza a grana oferecida não foi boa o suficiente, né? Aliás, o próprio diretor aí já confirmou isso. Confesso que o Vlahovic no Chelsea teria sido bem interessante, tá? O jogador vem jogando bem pela Juventus, é um bom atacante e talvez poderia ser a solução para o problema de camisa 9 lá nos Blues. Mas o Chelsea não quis gastar grana e continua com esse problema de falta de gols. Brighton segue interessado em contratar jovens promissores e agora o grande alvo do clube para 2024 é Nico Williams, que vem se destacando bastante pelo Athletic Bilbao e também pela seleção espanhola. O atacante de apenas 21 anos é considerado uma baita oportunidade de mercado, pois tem contrato com Bilbao apenas até o fim da temporada. Portanto, em janeiro ele já poderá assinar um pré-contrato ou então sair por um valor bem abaixo do mercado. Barcelona, Borussia, United, Liverpool, Aston Villa, Real Madrid e Juventus são outros clubes que também se interessam pelo ponta. Nessa atual temporada, o jogador soma 4 assistências em 4 partidas.
Confesso pra vocês que ver o Nico Williams jogando no Brighton ia ser muito interessante, tá? O Roberto De Zerbi vem fazendo um trabalho exemplar no Brighton, a equipe vem melhorando cada vez mais e ele vem fazendo um baita trabalho com jovens talentos, tá? Então, eu acho que um próximo passo bom pro Nico Williams dar na carreira seria realmente jogar pelo Brighton. Se ele já optar pra ir pra um gigante da Europa, pode ser que aconteça como a gente já viu várias vezes com grandes jovens promissores, né? Acabar chegando, não tendo espaço e depois acaba perdendo seu futebol, ficando no esquecimento. Então eu acho que ir pro Brighton seria uma boa aí pra carreira dele, próximo passo bem interessante, tá? Na tua opinião, você queria ver Nico Williams em qual desses clubes que eu comentei? Fala aí! Tamo junto, galera! Valeu! Bom final de semana pra todo mundo e falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night.